Nós estamos aqui nesta tarde, reunidos para o enlace matrimonial de Douglas e Débora. Se você está aqui nesta tarde, é porque você é importante para cada um deles. É porque a sua história faz parte da história deles. E a história deles faz parte da sua história. Então se sinta muito amado, muito importante e se alegre nesta tarde com a vitória do Douglas e da Débora. Bom, eu conheço a Débora desde muito novinha. Tenho um laço de amizade com a família e faço parte da vida de oração da família da Débora, da Débora em específico. E em dado momento da história da Débora, o Senhor falou para ela que traria diante dela um diamante. O céu deu testemunho do Douglas a respeito da Débora. E Deus proporcionou que o encontro acontecesse. O encontro aconteceu e ganhou forma. E hoje Deus sela esse momento. E nós vamos nos colocar de pé agora. E vamos convidar o Deus dos céus, o Deus que entrelaça a história, o Deus que une propósito, para que Ele se faça presente nesse dia, para que Ele marque esse dia com o peso da glória dEle. Cada um na sua fé, cada um no seu intuito de fé. Eu gostaria que todos pudessem orar juntamente comigo. Deus santo de poder e de glória, nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão lindo. Senhor, porque o Senhor é Deus de família. Família é instituição divina. E nesta tarde, Senhor, deixa o homem o lar de seus pais, deixa a mulher o lar de seus pais também, e se unem para formar um lar, para formar uma família. E nós, como amigos, familiares, estamos aqui, Senhor, rogando os céus que se una à terra e que tudo que for feito nesta tarde seja feito sobre a plena direção do Teu Espírito. Nós convidamos, Senhor, fique à vontade em nosso meio, que a alegria seja plena, não só neste momento, mas em todos os dias da vida da Débora e da vida do Douglas. Fique à vontade em nosso meio, Senhor, e cumpra na vida de cada um de nós o Teu propósito, em nome de Jesus, e amém. Nós damos por iniciada agora a cerimônia de casamento de Douglas e Débora. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Ouço teu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Nada
força do mar, ouça tua voz ecoar, e ao teu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre.
Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que ele se perca. O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser seu bom perfume e primeira essência, jardim particular. E estou no meu jardim, tranquei a porta, abri o meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer com tudo que tu és. Aos teus pés, não importa o quanto custou, Jesus, teu
Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer com tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Te amo, Deus, a graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
Glória a Deus. Uma boa tarde a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus nesse momento. Querido Deus, eu quero agradecê-lo por este momento de alegria, pois aqui está, Senhor, a Débora, o Douglas, por esse momento tão importante em suas vidas, a cerimônia de matrimônio. Que o Senhor nos abençoe, falando ao nosso coração, especialmente do Douglas e da Débora. Que o Teu Espírito nos conduza, Pai, nos abençoe grandemente, no nome de Jesus. Glória a Deus. Que entre então a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada, que contém ensinamentos para nos abençoar em todas as áreas, inclusive a vida matrimonial. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
palavra do Senhor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, do versículo 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Podem ficar à vontade. Deus abençoe, podem assentar. Nós acabamos de ler um texto que fala sobre o amor. E é claro que fala do amor de uma forma generalizada. Mas eu quero que analisemos no contexto da vida conjugal. Cada uma dessas palavras, que caracteriza um verdadeiro amor. E vamos pensar um pouquinho, em primeiro lugar, sobre o casamento, que foi a primeira instituição de Deus para o ser humano. Quando Deus cria o homem, a primeira instituição, o casamento. Quando Deus cria Eva e a leva até Adão, Então foi Deus em pessoa que realizou esse casamento. E as palavras que Adão cita são mencionadas por Jesus em Mateus 19. Citando quando Adão recebe Eva e ele diz, osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher porque do homem foi tomada. E ele diz, deixará portanto o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois numa só carne. E Jesus ele corrobora a importância digamos assim, a importância e a insolubilidade do casamento, que não deve se dissolver por qualquer motivo. Como é sério. E eu sempre cito que Jesus ele realiza o primeiro milagre no casamento. Irmãos, vamos pensar, é possível existir uma família abençoada que não venha de um casamento abençoado? Um lar estruturado sem um casamento estruturado? Seria possível existir uma igreja abençoada que não fosse formada por famílias abençoadas? Digamos, uma sociedade abençoada, uma sociedade próspera, que não venha de famílias, estruturadas? Então veja a importância do casamento. E para existir felicidade, um casamento que realmente esteja dentro dos propósitos divinos, é possível que isso aconteça sem um verdadeiro amor? E amor, nós vamos entender que amor é mais do que simplesmente um sentimento. Amor é atitude. Amor é decisão. Então entendam vocês hoje, Eu sei que o coração está cheio de sentimento, não é assim? É mais do que amor, agora tem paixão misturada, não é assim? Isso é bom, isso é bom. Mas o amor, ele precisa amadurecer, solidificar. E nós sabemos que a vida ela tem suas dificuldades. E vocês precisam entender, que vocês vão ter que tomar uma decisão. Hoje estão se unindo na presença do nosso Deus. Testemunhas, familiares, amigos, E que vocês vão ter que fazer aquele esforço, muitas vezes, para viver um verdadeiro amor. Vamos pensar um pouquinho nas características do amor que nós acabamos de ler. Aqui diz que o amor é paciente. O amor é paciente. Especialmente agora, vocês estão se casando, e eu sei que vieram de educação diferente, lares diferentes. Vai ter ou não vai ter que ter um pouquinho de paciência nessa início de jornada? Não vai ter? Vai ter que ter compreensão, vai ter espera, vai realmente exigir aquele joguinho de cintura. Às vezes discorda de algo, mas eu não aprendi assim. Não era assim que acontecia na minha casa, não era desse jeito que às vezes a gente ouve os pais falarem. Então vocês vão ter que exercitar a paciência. Viu? Viver esse amor paciente, Vai ser bênção, com certeza. E a palavra do Senhor continua dizendo que o amor é bondoso.
O amor é bondoso. Então o amor vai levar vocês a lutar para promover a felicidade um do outro. Vocês vão lutar pelo bem-estar um do outro. Muitas vezes até para agradar, compreender, porque, digamos assim, a gente ama o cônjuge, mas os gostos são diferentes, não são? Gosto é diferente. Eu brinco que eu falo que eu já vesti de maneira que eu fiquei constrangido de início para agradar a minha esposa. Eu me lembro disso, eu nunca me esqueço que meu guarda-roupa era branco, preto e uns 20 tons de azul. Até hoje não foge muito disso, mas ela me fez vestir cores que eu nunca tinha vestido na minha vida, né? E para agradar, a gente faz. A gente vai a lugares que a gente nem gosta muito para agradar o cônjuge. Abre mão de algumas coisas, né? Isso é o amor que ele é bondoso, ele visa o bem-estar do cônjuge. E vocês com certeza vão aprender a fazer isso. Também diz assim, olha, não inveje e não se vanglorie. O amor não inveja e não se vangloria. Mas você pode falar assim, mas onde isso cabe na vida conjugal? Vocês já viram alguém comentar assim, meu cônjuge só chegou até aqui porque eu dei suporte. Ele só alcançou porque eu... Não é? Vocês já ouviram isso? E, na verdade, jamais a gente deve se vangloriar. Porque o casal caminha juntos. Unir-se-á. E serão os dois uma só carne. Então, o esforço de vocês é para lutar, caminharem juntos e conquistarem juntos. E é claro que não tem espaço para crítica, para rebaixar. Não é? Pelo contrário, se tem que jogar, joga para cima. Não é isso? Incentiva, apoia. O casamento é isso. É os dois lutando pelo crescimento, pela realização. Então, que você faça isso, Débora, pelo Douglas e Douglas pela Débora. Viu? Que vocês cresçam juntos. Que vocês edifiquem juntos. Eu creio que o coração já está cheio de sonhos, de projetos, não está? E se vocês fizerem assim, né, incentivarem um ao outro, lutarem juntos, vocês vão alcançar muitas bênçãos no nome de Jesus. Também diz, não maltrata. O amor não maltrata. Eu sempre falo uma coisa com todos os casados. Nunca percam respeito um pelo outro. Nunca perca. Porque uma das coisas que mais destrói a felicidade do casamento, mais destrói o amor, é a questão do maltrato. Os adjetivos. É um perigo. É muito triste quando você vê um casal, às vezes, numa pequena discussão, aí um fala assim, ô, seu, e ele responde sua, entendeu? Esse aqui é o problema. O pastor Cláudio Duarte, um dia eu ri muito de uma pregação dele, que ele diz, né, que às vezes quando está namorando, os bichinhos são pequenininhos, não é assim? Não é assim? Isso depois tem casamento que os bichos crescem. Quando ele falou isso eu achei graça, porque realmente, né, tá namorando a minha gatinha, né? Não é assim? Meu gatinho, o bichinho, como dizer, é pequenininho. Mas quando perde o respeito, aí já é outros bichos, né? Já usa uns bichão bem feio para se dirigir ao cônjuge. Não é assim? Mas em nome de Jesus, que entre vocês, os bichinhos continuem fofinhos e pequenininhos. Amém? Por toda a vida, né? Que não venha crescer e se tornar algo pior. Que Deus abençoe vocês, que vocês sempre se tratem com respeito, com amor, com a dignidade que merecem, né? Outra coisa, diz aqui, não procura seus interesses. Eu sempre falo o seguinte, no casamento, não tem lugar para egoísmo. Eu acho muito estranho quando você vê uma pessoa sempre usando a primeira pessoa do singular. Porque eu não vou, porque eu não gosto, porque eu não quero. Eu falo o seguinte, você casou, agora não cabe esse eu, agora é o nós.
o que é bom para nós, né? O que nós queremos, o que vai funcionar bem na nossa vida. Então entenda que não deve haver esse egoísmo. Um dia a gente abre mão pelo cônjuge, outro dia o cônjuge abre mão de alguma coisa por nós. Sempre assim. Talvez um dia você vai fazer, Douglas, algo que você nem queira muito. Porque a Débora acha isso importante, né? E vice-versa. Eu brinco que às vezes eu vejo filme que não é meu tipo de filme, né? Para agradar a minha esposa. Não é desse jeito? Eu tenho falado isso muitas vezes, porque quando a gente vai ver filme, o que a gente quer ver? O homem geralmente quer ver filme de ação, de ficção, de coisa assim, né? E o que mulher quer ver? Comédia romântica. Quando não é aquele drama que termina... E eu brinco, falo, quando eu quero me divertir, eu não quero chorar, não quero ver drama. A gente quer sorrir, não é? Ver coisa que mexe com a gente, mas não nesse sentido, né? Mas por elas a gente faz. Por elas a gente faz. Então é isso, muitas vezes não é bem o que eu quero, mas é o que é bom para os dois no momento, né? Então, que Deus abençoe vocês nesse sentido também. Outra coisa, não se ira facilmente e não guarda rancor. Não se ira facilmente. Tem hora que a gente vê casal brigando por coisa tão banal, coisas tão pequenas, umas iras assim, eu não gosto que você faça isso. Às vezes um barulhinho que o outro faz já irrita, não é assim? Você deixou a toalha em cima da cama, a casa cai. Tudo bem que não deve deixar a toalha em cima da cama, não é verdade? Mas será que era motivo de tanta briga? A gente já viu pessoas falando, eu brigo porque pega o creme dental e aperta no meio. Deixou a sandália no meio da casa. Deixou o sapato no meio da casa. Vira briga. É claro que a gente deve procurar ser organizado, mas não brigar por pequenas coisas. E como diz a palavra do Senhor, né? Não se ira facilmente e não guarda rancor. Cuidado, Douglas e Débora, com essa questão do rancor. Porque muitas vezes o casal pode ter algum desentendimento. Isso pode ocorrer. Mas tem casais que a gente às vezes vai aconselhar, que a gente descobre que ficam dias sem conversar. E jamais isso deveria acontecer. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz claramente que em Efésios 4:26, diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se algum dia tiver um desentendimento, que nesse mesmo dia, talvez vocês não consigam conversar naquele exato momento, mas mesmo que passe um pouquinho, conversem com espírito desarmado. Eu digo espírito desarmado porque tem gente que aceita conversar. Mas quando ele vai conversar, a primeira coisa que o outro fala, você falou isso. Ele fala assim, olha, eu falei, mas a culpa foi sua. Eu briguei mesmo, você provocou. Esse espírito está desarmado. Quando você entra numa conversa de espírito desarmado, você ouve. Você ouve. E preste atenção. E faça o seguinte, perdoe. E não tenha vergonha de pedir perdão. Viu? Porque isso agrada a Deus, isso é importante. Não tenha vergonha de pedir perdão. Então, não briguem por besteira, não guarde rancor. Porque tem casal que às vezes vai ficando de cara feia um para o outro, passa um dia, passa dois, isso vai gerando uma mágoa, isso vai criando uma barreira e acaba gerando um grande prejuízo. Não deixe que isso aconteça com vocês, viu? Que Deus abençoe vocês, que vocês estejam sempre dispostos a conversar. Eu cito sempre esse exemplo pessoal. Estou com 31 anos de casado. E no início é muito ciúme, que não deveria ter tanto, mas diz que o ciúme é um subproduto do amor, né? Não é assim? Pode falar que não, mas tem ciúme. E elas falam que não, mas...
Deus sabe, né? Às vezes pode gerar um atritozinho, então estejam dispostos a colocar digamos, o pingo no i, mas com o coração sempre voltado para acertar. Pode demorar um pouquinho, viu? Às vezes a conversa prolonga. Mas no final vale a pena. Não deixe para amanhã. Como está escrito, não deixe que o sol se ponha sobre a ira. Tem que ter o conserto, que seja no mesmo dia. No nome de Jesus. Diz também que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Faz parte do que eu citei. Porque às vezes, diante de um atrito, tem pessoas que nunca assumem a culpa. Ele sabe que falou o que não deveria. Sabe que fez o que não deveria. Mas não tem aquela humildade de dizer, realmente eu errei. Realmente eu errei. Que achar um pontinho para acusar. Acontece? Acontece, infelizmente. Mas nessa hora, nós temos que ser justos. Se eu errei, fui eu que errei. Se eu falei precipitado, então me perdoe, porque realmente não tinha necessidade. Reconheça. Não haja com injustiça. Muitas vezes é melhor ganhar o coração do que a discussão. Não é verdade? Porque tem gente que ele entra na discussão e ele acha que ele não pode perder o debate, né? Ele tem que ganhar a discussão, ele tem que sair dali como vencedor. E muitas vezes não. É melhor você ganhar o coração do seu cônjuge, reconhecendo a falha, do que ganhar a discussão. Porque às vezes vai ganhar a discussão, o outro vai calar, dependendo do temperamento, né? Vai se dar por vencido, mas vai fechar uma porta ali. Então não deixe que isso aconteça. Que Deus vá dando graça, né? Que vocês tenham sempre essa humildade de reconhecer a falha quando acontecer. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por que a Bíblia fala isso? Dentro da vida conjugal, Douglas, Débora, às vezes acontecem problemas. A gente sabe que a vida da gente não é só alegria. Às vezes o cônjuge fica doente. Às vezes tem problemas na família do cônjuge. Às vezes ocorrem perdas. E o cônjuge vai sofrer o baque. E você vai ter que estar ali apoiando, ajudando. E às vezes nesse momento não é tão fácil. Nós passamos, digamos assim, os problemas juntos, né? Nós passamos juntos com o cônjuge. Às vezes você queria estar vivendo momentos diferentes, mas às vezes vai ter que dar suporte para o outro no momento da dificuldade. Da dor, da angústia, passar por aquele momento junto, apoiando. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, né? Tudo espera, tudo suporta. E em todos os momentos estejam ali como verdadeiros companheiros. E sejam sempre fiéis um ao outro. Eu falo que nós devemos ser fiéis até nos nossos pensamentos. Sejam fiéis em tudo. Falem sempre a verdade. Quando eu me casei, eu pedi para minha esposa algo. Eu disse para ela, fale sempre a verdade para mim. E eu te prometo que eu vou sempre falar a verdade para você. Nunca vou te mentir. Se você me perguntar algo, eu vou te falar a verdade. E façam isso. Sejam sempre verdadeiros, sempre honestos. Porque quando você se compromete a não mentir, você vigia no que faz. E não há nada melhor do que você ser honesto e promover a honestidade no cônjuge. Serem confiáveis. Não há nada melhor do que isso. Então sejam sempre fiéis e verdadeiros. Se apoiem em tudo, especialmente Douglas e Débora, na vida espiritual. Ajudem um ao outro
a serem fiéis ao Senhor. Nunca, Douglas, peça a Débora algo que comprometa a espiritualidade dela. Algo que afaste ela da vontade de Deus, da palavra do Senhor. E você, Débora, nunca peça nada ao Douglas que o afaste da presença do Senhor. Pelo contrário, lutem pela comunhão um do outro com Deus. Porque aí reside o segredo da bênção. Porque quem vai sustentar vocês, quem vai dar toda a graça para vocês se manterem fiéis um ao outro, é o Senhor. E um casamento só pode ser verdadeiramente feliz estando o Senhor Jesus na presença ali de vocês, junto com vocês. Viu? É vocês e Jesus no centro. É só essa terceira pessoa que cabe no casamento. Porque a Bíblia diz, serão os dois, não é? Mas Jesus precisa estar, né? Não precisa? Bodas de Caná, lembra? E se Jesus não estivesse naquele casamento? Como que teria sido? Acabou o vinho. E se ele não estivesse lá? A gente sabe que toda a simbologia que está ali é maravilhosa, né? Pode acontecer de acabar o vinho no casamento? O que simboliza o vinho? Alegria, prazer. E a gente ouve muitas pessoas dizendo assim, meu casamento no início foi maravilhoso, mas depois de um certo tempo, quer dizer, acabou, perdeu a graça, parece que o amor acabou. Mas se Jesus estiver presente, se o vinho acaba, ele transforma a água em vinho. É aí que ele precisa estar presente. Porque aí ele dá sabor, ele dá cor, ele dá prazer. Basta vocês clamarem por Jesus, que ele vai transformar a água em vinho, ele vai dar alegria, ele vai abençoar a vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe, que vocês possam viver o amor, como nós acabamos de ler aqui. Um amor verdadeiro, não apenas de palavras, mas um amor prático, de atitude. Um amor que vai exigir esforço e até mesmo um pouco de sacrifício. Mas que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que no futuro, né, pessoas possam olhar para vocês e falar assim, olha, eu quero ter um casamento igual o do Douglas, mas da Débora. Eu quero viver uma vida daquele jeito, né? Que vocês sejam esse exemplo para os amigos, para a igreja, para a sociedade, no nome de Jesus. Quero convidar aqui o pastor Carlos, né, o pastor Carlos Henrique, que vai dar continuidade à cerimônia. Glória a Deus. Deus abençoe. Gratidão, pastor Adair, pela palavra maravilhosa, Douglas, Débora, todos os presentes que aqui estão. Sou o pastor Carlos, lá da Igreja Vivalista, onde esses dois jovens estão lá conosco, né, há alguns anos. E uma satisfação, uma alegria. Daqui a pouco vai ter as alianças, mas ainda não, porque nós precisamos ver se vocês estão comprometidos, não é verdade? Daqui a pouco tem uma assinatura que o cartório, né, do Registro Civil enviou para cá, para saber se vocês empenham verdadeiramente a palavra. E eu pergunto para você, Douglas, você promete diante de Deus e das testemunhas familiares, todos que estão aqui, receber a Débora como sua legítima esposa para viver com ela, conforme as ordenanças do nosso Deus e da sua palavra, e também promete amá-la, promete honrá-la, promete consolá-la, promete protegê-la na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade, e ser fiel enquanto os dois viverem. Se isso for verdade, se você se compromete, você vai dizer sim, eu prometo. Sim, eu prometo. Então vamos aplaudir o Douglas, porque ele se compromete. Da mesma forma, agora é a sua vez, Débora. Você também promete diante de Deus, das testemunhas, dos familiares, também receber o Douglas como seu legítimo esposo para viver com ele,
conforme o que foi ordenado pelo Senhor, pela sua palavra. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo. Promete ajudá-lo, cuidar dele na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade, e ser fiel enquanto os dois viverem. Se sim, diga sim, eu prometo. Sim, eu prometo. Aplausos, então. Glória a Deus. Então, eu creio que vocês querem fazer votos pessoais um ao outro. Eu vou deixar para vocês agora, antes das alianças. Pode ficar à vontade. Meu bem, finalmente chegou o nosso grande dia. Não me esqueço do dia em que nos conhecemos. Em tantos anos frequentando a mesma academia, Deus já tinha hora e data marcada para colocar no caminho a mulher da minha vida. A mulher com quem eu estarei aqui hoje, neste dia e nesta mesma hora, iniciando a nossa família. Tudo começou no dia 10 de maio de 2022, quando você entrou pela porta da academia, e naquele momento eu soube que você era a mulher que Deus havia preparado para ser a minha futura esposa. Ali começava a nossa história. Saímos, nos conhecemos e começamos nosso namoro. No dia 15 de março de 2025, estávamos aqui, neste mesmo sítio, conhecendo e tendo a certeza que era do jeitinho que Deus já havia te prometido, que seria no dia que já estava preparado por Ele. E hoje aqui estamos, nos casando, dando o primeiro passo para construir a nossa família e dando continuidade à nossa linda história. Meu amor, sou infinitamente grato a Deus por me presentear com uma esposa maravilhosa. Você tem um jeitinho leve de ser, tem seu jeitinho alto astral, que é só seu, que encanta todos à sua volta. Você é uma mulher sábia, que a cada dia me motiva a ser uma pessoa melhor e a fazer as escolhas certas. Me encanta seu jeito de sempre buscar fazer as coisas da melhor forma e sempre pensando nos mínimos detalhes. Você é única. Eu te amo por ser essa mulher linda, incrível, sábia, atenciosa. Eu amo a história que estamos construindo juntos. Meu amor, hoje aqui eu prometo cuidar de você todos os dias, em todos os momentos. Prometo te amar e te respeitar. Prometo ser fiel. Prometo me dedicar a ser um bom esposo, atencioso, protetor e provedor. Eu te amo, meu bem. Aqui iniciamos uma nova etapa da nossa história, com a grande certeza de que sempre iremos juntos buscar a felicidade e que juntos cuidaremos um do outro. Deus já preparou coisas maravilhosas para o nosso futuro. Deus ainda fará muito mais nas nossas vidas, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Meu amor, se eu soubesse que iríamos viver tudo isso, teria ido naquela academia antes. E desde aquele dia, quando nos vimos pela primeira vez, nunca mais nos desgrudamos. Deus sempre teve um plano para nós. Anos atrás, Ele me disse que eu casaria com o amor da minha vida. E seria num lugar lindo, no alto e com um tablado de madeira. E eu não preciso dizer mais nada, né? É só olhar para você e ao nosso redor. Você é a promessa mais linda que eu já vivi. Você é a prova que Deus ouve orações e faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Você é o dono do coração mais bondoso e puro que eu já conheci. Você despertou em mim uma versão que nem eu mesma conhecia. Obrigada por tudo que fez e faz por nós, por todo esforço e por cuidar tão bem de mim.
Eu prometo te amar. Eu tenho certeza que viveremos os dias mais felizes das nossas vidas. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Então, diante do sim, diante desses votos, vamos receber as alianças, não é verdade? Apresentar diante de Deus. Pai, nós oramos e apresentamos, ó Pai. Está aqui as duas alianças que o Douglas e a Débora, Pai, vai estar usando a partir de agora, como sinal do amor, como sinal da fidelidade. Que o Senhor continue a operar e a derramar da Tua graça, conforme a palavra aqui ministrada pelo pastor Adair. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Começando contigo, Douglas. Coloca na pontinha do dedo dela. Na pontinha do dedo só. Vai repetir comigo. Tu és santo, exaltado, aleluia. Acertou a mão. Usando esta aliança como símbolo da nossa união, eu me caso com você, unindo meu coração ao seu e a minha vida à sua vida. Aplausos ao casal. Glória a Deus. Usando essa aliança como símbolo da nossa união, eu me caso com você, unindo meu coração ao seu e a minha vida à sua. Vamos aplaudir novamente. Que maravilha. E agora esse é o momento. Pode ficar virado um para o outro. Eu quero pegar aqui nas mãos. Isso.
Estenda as mãos para cá, esse é o encerramento. Eu quero abençoar, não, isso, as mãos da aliança, isso, para nós abençoarmos e agora encerrarmos esse momento maravilhoso. Pai, nós oramos em gratidão ao Senhor, que até aqui cuidou de tudo, do Douglas, da Débora, os seus familiares, e diante, ó Pai, das testemunhas, em especial do Senhor, nós abençoamos este casal, ó Deus, declarando, ó Pai, diante de Ti estão casados, ó Deus, eles são, como foi ministrado, marido e mulher, e a partir de agora, Senhor, com fidelidade e amor, até que a morte os separe, eu os declaro os casados. Pode beijar a noiva, Douglas. Aplausos ao Senhor. E sejam felizes. Oh, glória. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o teu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, amém.
tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. O único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora não somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Agora em minha casa está firmada. Ele, o amor que alcançou a minha casa. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família. Te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família. Eu me casa, Senhor. Te serviremos com amor. Agora em quem a casa está firmada. O amor que alcançou a minha casa.